Olá, pessoal. Vamos para mais uma videoaula e o tema de hoje é muito maneiro, galera. Hoje estou filmando aqui dentro, né? Tá uma chuvinha aí, tensa, mas vamos para a aula de hoje, galera. O tema da aula de hoje vai ser doenças, as principais doenças causadas por bactérias. Então, galera, o que eu vou fazer? Vou compartilhar com vocês um slide, como sempre, para a gente abordar esse assunto. Então, deixa eu compartilhar aqui e vamos que vamos. Turma, tá aí o slide para vocês, né? Vamos lá começar a abordar esse assunto. Opa, acabei vindo para cá. Então, galera, olha só. A aula de hoje, então, ó, doenças causadas por bactérias. Tranquilo? Essa imagenzinha aqui, turma, é uma imagem legal, porque ela mostra para a gente, né, esse slide introdutório aí, essa imagem, né, ela mostra para a gente como que as bactérias elas são cultivadas em laboratórios, para a gente conseguir visualizar essas bactérias, estudar essas bactérias, né? Isso aqui que vocês estão vendo, turma, né? Isso aqui que vocês estão vendo é é o que a gente chama de placa de Petri, tá? O que é a placa de Petri, professor? A placa de Petri é esse círculozinho aí, né? Pode ser de vidro, de plástico, onde geralmente a gente coloca um gelzinho aqui no fundo dela, que é um meio nutritivo, que tem substâncias, tem nutrientes para as bactérias se desenvolverem ali dentro, né? Então, por exemplo, eu pego uma plaquinha dessa, né, com um meio nutritivo para elas, para uma bactéria se desenvolver, coleto uma bactéria de algum local, por exemplo, pode ser de uma superfície, pode ser da garganta, sei lá, né, onde você imaginar, e espalho essa bactéria no meio de cultura. E ela vai começar a se desenvolver. Essas manchas que vocês estão vendo aqui, né, são crescimentos de bactérias, tá? Então aqui tem milhares de bactérias crescendo, aqui também, né? E então aí é uma plaquinha de Petri com as bactérias sendo cultivadas. Nem sempre fica escuro assim, né? O crescimento das bactérias. Isso depende muito de qual bactéria você está cultivando aí, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, galera. Começar a falar das doenças, as principais, né? Bom, galera, começando a falar da tuberculose. Galera, a tuberculose é uma doença muito famosa, tá? De vez em quando ela aparece nos vestibulares, não é tão raro assim, não. De vez em quando ela está ali no vestibular, tá? E vamos começar a discutir sobre ela então. Galera, o agente etiológico da tuberculose, professor, o que é agente etiológico? É o que causa a doença, né? Então, a bactéria que causa a tuberculose, o nome científico dela é essa daqui, ó, Mycobacterium tuberculose, conhecido também como bacilo de Koch, né? Porque Koch é o sobrenome de um pesquisador chamado Robert Koch, que descobriu que foi a primeira pessoa a visualizar essa bactéria aqui no microscópio, foi o Robert Koch, né? Muito famoso o Robert Koch na história da biomedicina, da medicina, da biologia, né? Porque ele foi um dos primeiros cientistas, galera, o Robert Koch, a relacionar doenças, né, com micro-organismos. Olha que interessante, né? O Robert Koch foi um cara, então, que teve toda a sua glória aí, né, na história da ciência, porque foi uma das pessoas que relacionou doenças com micro-organismos, numa época em que a galera nem suspeitava que os micro-organismos pudessem causar doenças, né? Olha que doideira, tá? Mas beleza, galera, então vamos lá. Quais são os sintomas da tuberculose? Turma, a primeira coisa, essa bactéria aqui, ela se reproduz nos pulmões da pessoa, né? Então, ela atinge o pulmão da pessoa e a pessoa acaba tendo muita tosse, muitas vezes, né? Às vezes, quer dizer, essa tosse, inclusive com sangue, uma dor muito grande no peito para respirar, porque o pulmão acaba ficando inflamado, né? Os pulmões ficam inflamados, febre, e a pessoa tem uma tosse muito forte, beleza? E aí, galera, olha só, a transmissão da bactéria que causa a tuberculose ocorre
através da tosse de uma pessoa contaminada. Porque quando a pessoa tá com tuberculose, quando ela tosse, ela libera microgotículas de saliva, tá? Que a gente chama de perdigotos, onde a gente vai encontrar várias dessas bactérias, beleza? E aí uma outra pessoa saudável, acaba entrando em contato com a bactéria e pegando a doença, beleza? O tratamento, galera, é feito com antibióticos, tá? Toda doença causada por bactéria, o tratamento vai ser antibióticos. Sim, beleza? E, turma, olha que interessante. A principal prevenção da tuberculose é aquela vacinazinha que a gente chama de BCG, né, galera? É aquela vacinazinha que a gente toma quando a gente nasce, né, quando a gente é pequenininho, e que fica a marquinha, ó, fica a marquinha no nosso braço, tá? No momento que a gente toma essa vacina, né, a BCG, gera ali um processo inflamatório, né? E aí fica essa marquinha aí no nosso braço. Beleza? Tranquilo? Então, ó, muito importante essa doença aí, tá? De vez em quando ela está presente no vestibular e é legal a gente saber dela sim. Vamos para a próxima doença, então, que é a hanseníase. Galera, uma doença muito mais grave do que tuberculose, beleza? Galera, popularmente, a hanseníase ela é chamada de lepra. Porém, isso é um termo bem pejorativo, tá? A hanseníase, galera, era uma doença que teve um pico aí de infecção, né, na nossa espécie, principalmente lá com as cruzadas. Naquela época das cruzadas, muitos das pessoas que iam para o Oriente Médio e voltavam para a Europa, voltavam com essa bactéria, com a doença, tá? E essas pessoas sofriam preconceito mesmo, tá? Existia uma época, né, que a Igreja Católica ela julgava muitas pessoas que tinham lepra, porque, galera, olha só, vou falar para vocês daqui a pouco que quem tem lepra começa a ficar com essas feridas no corpo, tá? E de acordo com a Igreja Católica naquela época, né, isso era um sinal da impureza de uma pessoa. Então, se a pessoa cometeu algum pecado, o castigo, né, essas feridas eram sinais de que ela cometeu algum pecado, né, bem brabo aí. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas que tinham lepra, né, hanseníase, naquela época, foram muito discriminadas e perseguidas pela igreja, tá? Muitas pessoas morreram porque eram perseguidas mesmo pela igreja. Enfim, e lepra é um termo bem pejorativo, tá? Nunca devemos usar esse termo lepra, leproso, né? É um termo muito pesado para quem tem a doença, tá? Então, a hanseníase, galera, vamos lá. O agente etiológico, a bactéria que causa a hanseníase é a Mycobacterium lepri, tá? Se escreve Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, que foi o cara que descobriu a bactéria. Beleza? Como eu já tinha falado para vocês, ó, os sintomas, galera, são essas feridas, essas lesões na pele, né? Essa imagem aqui de uma pessoa, a doença já está bem desenvolvida, mas assim, em casos mais extremos, formam-se feridas mesmo nessas manchas aqui que vocês estão vendo, tá? Tanto na pele, quanto na mucosa, quanto nos nervos. E aí, galera, é muito comum, vocês já devem ter ouvido falar isso, ou lido em algum lugar, que quem tem hanseníase perde algumas partes do corpo, porque o tecido acaba necrosando. O que é necrosando? O tecido acaba morrendo. Então, é comum, quando a doença está muito desenvolvida, por exemplo, as pontas de um dedo ou de alguns dedos necrosar, tá? E aí a pessoa perde a pontinha do dedo. Nariz, a pontinha do nariz necrosa, ou da orelha, e a pessoa acaba, como o tecido acaba morrendo, ele perde um pedaço mesmo do corpo dele. Então, cara, é uma coisa bem séria, uma doença bem complicada, tá? Uma coisa interessante, galera, é que um dos primeiros sintomas em que a pessoa está com hanseníase começa a aparecer umas manchas esbranquiçadas na pele da pessoa no início, né? Não é vermelhinha, assim que nem vocês estão vendo aqui, é uma mancha mais esbranquiçada. E uma característica muito comum dessa manchinha é que ela não é sensível ao calor. Então, por exemplo, se a pessoa está com uma mancha branca na pele, se ela pegar, por exemplo, um isqueiro, claro que não vai, né, encostar na pele, mas ela aproxima
a chama lá do isqueiro, por exemplo, daquela manchinha, aquilo, a pessoa que está com hanseníase não sente, ela perde essa sensibilidade do calor, tá? Então, se a pessoa aproximar a chama lá da manchinha, a pessoa não sente nada, não sente calor. Isso é um dos motivos pelo qual a bactéria ataca os nervos, né? Então, por isso que a pessoa acaba perdendo essa sensibilidade ao calor nessas manchas aí. Beleza? Tá? Mas uma doença bem complicada, tá, galera? Hoje em dia tem cura, como eu vou mostrar para vocês, antibióticos, né? Mas até essa doença ser estudada, ser descoberta uma cura para ela, as pessoas morriam e morriam muito mal com essa doença, tá? Completamente desfigurada, com o rosto desfigurado, porque perdiam pedaços do rosto, lesões no corpo inteiro, tá? Essas pessoas que antigamente tinham hanseníase, né, antes da descoberta do antibiótico, né, da cura da doença, elas eram isoladas da sociedade, então ficavam em estados péssimos de salubridade, tá? De tudo. Então, assim, bem complicado, tá? Mas vamos lá então, galera. A transmissão dessa bactéria é feita através de perdigotos, microgotículas de saliva ou contato com a secreção dessas feridinhas que se formam aí na pele da pessoa, tá? E o tratamento, galera, antibióticos. Hoje em dia, turma, existe o tratamento oferecido inclusive pelo governo, tá? Onde a pessoa, quando ela descobre que ela tem hanseníase, ela vai passar um momento de quarentena, vai ficar isolada, né? Pelo menos no momento em que ela estiver sendo capaz de transmitir a bactéria para outra pessoa, tá? E aí ela vai ser isolada, vai tomar um antibiótico, até chegar um momento em que ela não vai conseguir, não vai mais transmitir essa bactéria, e aí vida que segue normal. Terminal, continua tomando antibiótico e se cura. Beleza? Tranquilo? Então, muito importante para o vestibular essa doença aí. Beleza? Próxima doença é difteria, tá? Sendo sincero, vi poucas vezes sendo cobrado, tá? Em provas. Mas já foi cobrado? Já. Tem nos livros didáticos? Tem. Vamos falar rapidinho delas então, mas tem tempo que eu não vejo isso daí sendo cobrado, tá? O agente etiológico, né, é o bacilo diftérico, é a bactéria que causa a difteria. Os sintomas, galera, olha só, o principal sintoma, vocês estão vendo um desenho aqui de uma pessoa com a boca aberta, né? O principal sintoma é a formação de uma membrana lá na garganta, tá, cara? Uma membrana branco-acinzentada na garganta, tá? Isso dificulta muito a ingestão de alimento, né? Que a pessoa não consegue engolir direito aqui, ó. Dificulta a deglutição e a fala. A pessoa não consegue falar, isso aqui fica muito inflamado, essa membrana branca acinzentada atrapalha também a fala, a deglutição de alimentos, tá? A pessoa vai ter febre alta e dor de garganta, beleza? Mas o principal sintoma, assim, né, que dá o diagnóstico da doença mesmo, é essa membraninha lá na garganta, beleza? Cuidado, que não é quando você está com dor de garganta, por exemplo, aparece aquelas pintinhas na amígdala, isso é diferente, tá? Aqui aparece mesmo uma membrana mesmo, envolvendo lá a garganta da pessoa, tá? Transmissão também é por perdigoto, olha que doideira, olha quantas doenças bacterianas transmitidas por perdigoto, né? Tratamento antibiótico. A prevenção, galera, pode ser feita através de uma vacina que também a gente toma quando é pequenininho, que ela é chamada de tríplice bacteriana, tá? É uma vacina que serve para prevenir difteria, coqueluche e tétano, tá? Então, essa vacina aí acaba gerando uma resposta imunológica na gente aí, tá? E claro, a gente acaba ficando imune a essas doenças aí, porque o nosso corpo aprende a combater essas bactérias, tá? Beleza? Continuando então. Coqueluche também é uma doença que tem tempo que eu não vejo cair no vestibular, mas já caiu, então vamos abordar, tá? O agente etiológico, a bactéria que causa a doença, é a Bordetella pertussis, é o nome da bactéria que causa a coqueluche. Beleza? Sintomas. Galera, o principal sintoma dessa doença é a inflamação dos brônquios, tá? Lembrando o nosso sistema respiratório: fossas nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, e depois da traqueia está mais ou menos aqui,
né, na base da garganta aqui. Depois da traqueia tem o brônquios que entram nos pulmões. Beleza? Então, a inflamação do brônquio, dos bronquíolos, é o principal sintoma dessa doença. Tá? E uma coisa muito comum, galera, é que quem fica quem tem coqueluche, né, tosse muito. E aí, no final, quando a pessoa acaba de tossir, ela emite um som que é popularmente conhecido como um guincho. Tá? Como os brônquios estão inflamados, né, os bronquíolos também, acaba gerando esse som no final que a pessoa tosse. A gente chama isso de guincho. Beleza? A transmissão também é por perdigoto. Tá? Tratamento antibióticos. Beleza? Tá? E como a gente viu no slide anterior, a prevenção também pode ser feita através da vacina tríplice bacteriana, que além da difteria, também previne o coqueluche. Show de bola? Continuando então, galera. Tétano. Essa doença é muito braba, tá? Muito famosa. Essa, sim, já caiu mais. É mais frequente a gente ver isso cair no vestibular, tá? E o agente etiológico é o Clostridium tetani. É o nome da bactéria que causa o tétano, tá? Turma, olha que doideira. O principal sintoma do tétano são os espasmos musculares que a pessoa vai apresentar devido a uma toxina liberada por essa bactéria no corpo do indivíduo, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, essa bactéria, ela libera uma toxina no indivíduo, né, no corpo da pessoa, em que a pessoa ela vai ter contrações musculares muito frequentes e involuntárias, tá? Essa toxina ela vai atuar lá na junção neuromuscular, né? Que é uma comunicação dos nossos nervos com os nossos músculos. E aí ela afeta aquela comunicação, não vou entrar em detalhes aqui, porque não vou me alongar muito nessa aula, mas ela atua nessa junção neuromuscular e acaba fazendo com que o indivíduo tenha espasmos musculares, né? A pessoa contrai o músculo de forma involuntária e a todo momento, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui ilustra exatamente isso, galera. Quando uma pessoa está com tétano muito desenvolvido, a doença está muito desenvolvida, a pessoa geralmente morre assim, ó, como vocês estão vendo, com o corpo arqueado. Por que o corpo fica arqueado? Porque são os músculos se contraindo a todo momento e a pessoa não consegue controlar. Então, é como se todos os músculos do corpo da pessoa estivessem se contraindo e a pessoa acaba ficando assim, ó, com o corpo arqueado, tá? Então, isso já foi visto muito em pessoas que tinham essa doença muito desenvolvida aí, tá? Então, os principais sintomas são espasmos musculares e distúrbios neurológicos. Lembrando, galera, que assim, toda vez que uma pessoa sofre algum ferimento muito profundo, seja por coisas enferrujadas ou não, porque tem essa cultura popular que tem que ser enferrujada, né? Não necessariamente, galera. Se você sofrer um ferimento muito profundo e chegar no hospital com esse ferimento, por precaução, os caras vão te aplicar uma antitetânica, um soro antitetânico, tá? Que é uma solução que tem anticorpos contra a bactéria do tétano. Beleza? Professor, mas por que tem que ser corte profundo? Então, galera, as bactérias desse gênero, ó, Clostridium, por exemplo, a bactéria do tétano, né, Clostridium tetani, elas são anaeróbicas restritas. O que significa isso? Essas bactérias, elas só conseguem sobreviver em ambientes sem oxigênio, ou com pouquíssimo oxigênio. Então, por exemplo, quando você se corta profundamente, lá no fundinho lá do ferimento, né, não tem tanto oxigênio. Por exemplo, ninguém vai te dar uma antitetânica se você arranhar teu braço. Ah, deu um arranhãozinho no braço, vai para o hospital, vai tomar uma antitetânica? Não. Por quê? Porque na superfície, como é um arranhado, na superfície do seu corpo tem muito oxigênio, né, do ar atmosférico ali. Agora, se for um ferimento profundo, não. Lá embaixo, né, lá no fundo do ferimento tem pouco oxigênio, seria ideal, o ambiente ideal para essa bactéria se desenvolver. Beleza? Então é assim que as pessoas pegam tétano, por exemplo, tá? Se machucando, tendo cortes profundos, e aí essa bactéria consegue se desenvolver nesse ambiente favorável a ela, com pouco oxigênio. Beleza? Então, ó, foi o que a gente falou. O bacilo do tétano é o Clostridium tetani.
Pode penetrar no organismo por ferimentos na pele ou, antigamente, né, isso acontecia muito, pelo cordão umbilical. Tá? Na hora de cortar o cordão umbilical, aquele instrumento, né, a tesoura, não era esterilizada e acabava transferindo a bactéria para o recém-nascido, que muitas vezes não ficava doente, não suportava a doença. Beleza? O tratamento é feito com antibióticos, soro antitetânico também. Ó. Antibiótico é uma coisa, soro antitetânico é outra. Antibiótico é uma substância química que vai matar a bactéria que está no teu corpo ou vai inibir a reprodução delas. Beleza? Um soro antitetânico é uma solução que tem anticorpos contra a bactéria que causa o tétano. Então, soro são anticorpos que a pessoa vai receber. Antibiótico é um remédio, que é uma substância química que ou vai matar a bactéria ou vai inibir a reprodução dela no organismo. Beleza? Prevenção. Tem a vacina antitetânica, né? E também a tríplice bacteriana acaba atuando aí nessa prevenção. Mas também temos vacina antitetânica, só para o tétano. Beleza? Próxima doença, leptospirose. Muito famosa, já caiu várias vezes no vestibular e temos que saber dessa doença, galera. Primeiro, vamos lá. Popularmente muito conhecida também, né? A leptospirose. Agente etiológico é uma bactéria, a bactéria que causa a leptospirose é uma bactéria chamada de Leptospira interrogans, tá? É o nome da bactéria, tem que saber para o vestibular? Tem, beleza? Sintomas da pessoa que tem leptospirose: febre, dor no corpo, calafrio, vômitos. Notem que são sintomas, cara, muito gerais, assim. O que eu quero dizer com isso? Que em outras doenças a gente também tem sintoma, né, cara? Febre, dor no corpo, calafrio e vômito, né? Então, assim, cuidado na hora, né, com a pessoa que tem leptospirose, muitas vezes ela vai para o hospital, isso é diagnosticado, sei lá, né, como uma virose, né? As pessoas falam assim, sendo que nem vírus é, né, bactéria. Mas vamos lá. Transmissão. Todo mundo sabe, isso é muito famoso, tá? Que essa doença, essa bactéria, ela é transmitida, né, através da urina de ratos, tá? E outros animais também, até cães podem transmitir essa bactéria pela urina, beleza? E aí o que acontece? Essa bactériazinha acaba entrando que é eliminada, né, pela urina de ratos, de cães, acaba entrando em contato com a água ou com o alimento que o indivíduo vai ingerir e ele acaba pegando a doença. Beleza? Então, bem complicado. Galera, olha só. Muito cuidado, né? Isso vai servir para outras doenças também, mas para a leptospirose serve também. Quando a gente vai comer fora de casa, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não confio muito em comer salada fora de casa, né? Alimentos que não são cozinhados ou aquecidos de uma certa forma. Por quê, galera? Porque se um alimento não é cozinhado, ele não é aquecido, não é cozinhado nem frito, por exemplo, a pessoa tem que ter lavado aquilo muito bem, que fez a comida, né? Então, por exemplo, você vai comer uma salada, mas essa salada estava armazenada num local que tinha rato. O ratinho foi lá e fez xixi em cima do alimento. Você não sabe. O cara do restaurante não lavou aquilo ali direito. E aí aquilo chega no teu prato. Olha que doideira, né? Então, muito cuidado com esses alimentos que não são aquecidos, cozinhados, fritos, né? Porque se não for lavado direito, pode transmitir várias doenças, uma delas a leptospirose. Beleza? Tranquilo? É muito comum também, galera, a gente observar um aumento do número de casos, né, em hospitais de leptospirose quando a gente está numa época que chove muito, que tem muita enchente. Por quê, galera? Os rios das cidades têm muitos ratos, né? Quem mora em cidade, precisa ser cidade grande, mas quem mora em uma cidade média, vê, você anda no rio, você passa pelo rio da sua cidade, você vê lá os ratinhos andando às vezes no meio do rio. Aí o que acontece? Quando chove muito e o rio transborda, lembra, os ratinhos estão fazendo xixi ali no rio, né? As bactérias estão ali. Quando o rio transborda, essas bactérias são espalhadas e podem chegar no alimento ou na água que a pessoa vai ingerir. Beleza? Show. Tratamento, antibióticos. Beleza? Uma doença tratável com antibióticos. Beleza? Sífilis. Caraca, talvez das doenças que a gente vai falar hoje deve ser a que mais caiu até hoje.
tá? Então, muito famosa essa doença. Beleza? Temos que saber, sim, para o vestibular, tudo dela, tá? Vamos lá. Agente etiológico, qual é o nome da bactéria que causa sífilis? Treponema pallidum. Cara, já vi prova, você tem que escrever isso daqui em algumas provas, tá? Beleza? Temos que decorar. Treponema pallidum é o nome da bactéria que causa a sífilis. Galera, doença complicada. Vou explicar para vocês por quê. Quais são os sintomas dessa doença? Primeiro que eu vou mostrar para vocês, mais para frente. Já está escrito aqui. Mas mais para frente eu vou mostrar para vocês com mais calma. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, né? Então, uma pessoa que está infectada passa para uma outra pessoa durante o ato sexual, principalmente se esse ato sexual for feito sem preservativo, né? E aí o que acontece, turma? Quando uma pessoa adquire essa bactéria que causa sífilis, geralmente essa bactéria começa a se reproduzir ali na mucosa do órgão genital da pessoa, tá? E como essa bactéria se reproduz ali na mucosa, naquele tecido que reveste o órgão sexual da pessoa, forma-se uma feridinha, que a gente chama de cancro duro, tá? Uma feridinha que tem as bordinhas um pouquinho durinhas assim, né? Que a galera chama de cancro duro. O interessante é que essa feridinha, esse cancro duro, ele some, ele aparece, e mesmo se a pessoa não tomar antibiótico, some. E a pessoa acha que foi curada, né? Eu acho uma coisa muito louca, né? Porque assim, não é possível que a pessoa está com um ferimento no órgão genital e não vai procurar um médico, mas tem pessoas que têm medo de ir ao médico. Ai meu Deus, estou com uma coisa muito séria, né? E aí não vai. Enfim, aí esse tipo de pessoa, por exemplo, vê a ferida, fica com medo de ir no médico e a ferida desaparece, ela fala assim, tá vendo? Não foi nada, né? Ainda bem que eu não fui no médico. O problema está exatamente aí. Por quê, galera? O problema é que essa feridinha aparece, depois ela some, mas a bactéria continua no corpo da pessoa. E aí, galera, o problema está aí. Se a pessoa não se trata, se essa bactéria atinge a corrente sanguínea, ela pode, por exemplo, ir para outros órgãos do nosso corpo, como cérebro, sistema nervoso central, e começar a atacar o nosso cérebro, por exemplo. E aí a doença fica muito mais séria, tá? Essa bactéria também, ela pode se espalhar, como eu falei para vocês, né? Depois ela se espalha pelo corpo e pode causar esses ferimentos na pele da pessoa, tá vendo? Então, a pessoa começa a apresentar esse ferimento em várias partes do corpo. É outro sintoma da sífilis, tá? Mas é uma doença muito séria, galera, tá? Que pode matar, sim, uma pessoa, tá? E pode causar distúrbios neurológicos na pessoa quando essa bactéria atinge o sistema nervoso central. Muito louco, tá? Então, vamos lá. Transmissão. A bactéria, como eu falei para vocês, é transmitida durante as relações sexuais, tá? E também, olha que curioso isso daqui, pode passar de mãe para filho pela placenta. Então, se a mulher está grávida, ela tem sífilis, essa bactéria pode atravessar a placenta e atacar o embrião. Complicadíssimo. Aí a criança vai nascer com essas feridas que a gente viu ali no outro slide, nos olhos, nariz, boca, no corpo. Muitas vezes a criança nem resiste e acaba morrendo, tá? Tratamento, antibióticos. Prevenção, uso de preservativos. Beleza? Tranquilo, galera? E é o que eu falo assim, ó, turma, a sífilis é uma doença muito conhecida há muito tempo. Só que, galera, hoje em dia, muitas pessoas, durante as relações sexuais, elas não estão nem preocupadas com doenças, cara. As pessoas hoje se preocupam mais em não terem filhos, né, do que se prevenir para não pegar alguma doença. Tá? Então é doideira isso. Enfim. Mas é por isso que a gente está sofrendo um problema muito sério de sífilis hoje. Muitas pessoas estão adquirindo a sífilis justamente por isso, cara. Porque se tomar anticoncepcional não tem problema, eu não vou engravidar, então ok. Mas, pô, uma relação sexual pode passar várias doenças, por exemplo, a sífilis aí. Então, bem complicado. Beleza?
tá? Então, vamos lá. Ah, e outro detalhe, turma, que a gente observa hoje, que essa bactéria, ó, a Treponema pallidum, que causa sífilis, hoje, ela já é resistente à maioria dos antibióticos que estão disponíveis, pela medicina, tá? Que são disponibilizados pela medicina. Então, o que significa isso, professor? A bactéria está resistente. Significa, meu camarada, que se tu pegar sífilis, pode ser que não tenha um antibiótico para aquela bactéria morrer e você se curar. E aí, meu camarada, é rezar para tudo dar certo. O seu sistema imunológico conseguir dar conta daquilo ali. Então, muito complicado. Beleza? Continuando aqui. Pneumonia, tá? Também é uma doença bacteriana, não é tão abordada assim no vestibular. É uma doença muito comum, né? Que a gente vê aí, é mais comum do que as outras que a gente falou até agora, por exemplo. Mas vira e mexe, você vê uma pessoa assim, pô, fiquei com pneumonia, fiquei mal pra caramba, né? Então, vira e mexe, você vê isso, é uma doença bem mais comum, tá? O agente etiológico, a bactéria que causa a pneumonia bacteriana, é o Streptococcus pneumoniae, né, o nome da bactéria que causa a pneumonia. Lembrando, professor, aqui você botou pneumonia bacteriana, porque existe outro tipo de pneumonia? Existe, né, galera? Esse termo aqui, ó, pneumonia, refere-se à inflamação dos alvéolos pulmonares. Sempre que você tem uma inflamação dos alvéolos pulmonares, isso é uma pneumonia. A pneumonia pode ser causada por bactéria, como a gente está vendo aqui, ó, por essa bactéria aqui. Ela pode ser causada por vírus. Em alguns casos, pode ser causada até por vermes, tá? Mas isso é outro papo. Tranquilo? Mas a pneumonia bacteriana é causada por essa bactéria aqui, ó, Streptococcus pneumoniae, tá? Sintomas, galera. Como essa bactéria atinge os alvéolos pulmonares, né, inflama os alvéolos pulmonares, a pessoa vai ter muita tosse, vai ter febre, ela vai ter dificuldade de respirar, né, vai doer para respirar. Por quê? Porque essa bactéria está atingindo os pulmões da pessoa, né, especificamente os alvéolos pulmonares. Beleza? Transmissão se dá através de perdigotos, microgotículas de saliva da pessoa que está infectada, que vai ser inalada por outra pessoa. Beleza? Tratamento antibióticos. Tranquilo? É uma doença mais comum aí por bactéria que a gente vê. Próxima, gonorreia. Também é uma doença braba, tá, galera? Isso já vi também sendo cobrado em algumas provas de vestibular. Já tem um tempinho que não aparece mais, né? Já caiu muito em vestibular. Qual é a bactéria que causa a gonorreia? É a Neisseria gonorrhoeae, né? Neisseria se escreve assim, ó, gonorrhoeae, tá? Neisseria gonorrhoeae. Sintomas, galera. Essa bactéria que causa a gonorreia, ela se multiplica, ela se prolifera, principalmente lá no tecido da uretra. Então, ela promove uma inflamação na uretra, tá? Lembra que temos a bexiga, que armazena urina. Para essa urina que está na bexiga ser eliminada do corpo, ela vai ser direcionada para um canalzinho que é a uretra, tá? E da uretra a urina vai sair do corpo. Então a bactéria ela se multiplica ali, no revestimento da uretra, tá? Também pode se multiplicar na próstata e no útero, tá? No homem, galera, a gente vê um sintoma que é pesado. Quando o homem vai urinar, sai no finalzinho da urina uma secreção, né? Branca amarelada, como se fosse um pus saindo do pênis do homem. Então, bem complicado, tá? É uma doença sexualmente transmissível, tá? Então, o uso de preservativos vai evitar essa doença, tá? E o tratamento antibióticos, mas bem brabo, tá? Tanto é que eu não botei nenhuma imagem aqui, porque as imagens são bem fortes, tá? Dessa secreção que sai do órgão genital. Beleza? Próxima, cólera. Galera, isso já caiu demais em prova de vestibular. E é uma doença, turma, né, que mata muitas pessoas hoje ainda. Não sei o número certo, mas muitas pessoas anualmente morrem de cólera, tá? Primeiro, galera, então, ó, a cólera é uma doença causada por bactéria. O agente etiológico é o Vibrio cholerae, tá? Se escreve Vibrio cholerae, tá? Mas é o Vibrio cholerae, é o nome da bactéria, tá? E olha o que acontece, turma. Essa bactéria, ela se reproduz, ela ataca ali
o nosso revestimento do intestino, revestimento interno do intestino, tá? Então, ela fica ali na parede do intestino se multiplicando, né? E isso, turma, como ela fica ali se multiplicando no revestimento do intestino, revestimento interno, isso gera uma diarreia muito, mas muito forte, tá? Então, quem tem cólera tem casos de diarreias muito fortes e a pessoa morre principalmente por causa disso nessa doença, tá? Ela tem tanta diarreia e diarreia muito forte que ela acaba desidratando, ela perde muita água pelas fezes e acaba morrendo por falta de água no corpo, tá? Então é bem comum as pessoas que têm cólera morrerem desidratadas porque a pessoa foi com uma diarreia muito forte. Não sei se algum de vocês aí já teve alguma infecção alimentar, né? Claro que não uma cólera, né? Mas já teve alguma infecção alimentar que teve diarreia e você já percebeu que como você fica fraco. Imagina na cólera, onde a pessoa vai ter uma diarreia 1 milhão de vezes mais forte que você teve, né? Então a pessoa fica muito desidratada mesmo, tá? A transmissão dessa bactéria, turma, consumo de água contaminada com essa bactéria, alimentos mal cozidos. Por quê? Se essa bactéria está no alimento, você come, você vai pegar a doença, tá? Ou se está na água, também você vai pegar. Se essa água não for fervida, ela não for tratada, beleza? A pessoa vai de fato pegar a doença. É por isso, galera, que a gente vai ver no próximo slide ali, que a principal forma de prevenção da cólera, além de tratar as pessoas, né, que são doentes, é o saneamento básico. Sim, se você trata o esgoto que está sendo produzido nas casas, você evita que essa bactéria se espalhe para a água ou para um alimento que uma pessoa vai ingerir. Beleza? Tá? Mas vamos lá, galera. Então, a prevenção, a principal forma de prevenção é através de saneamento básico, tá? Lembrando, galera, que a pessoa que está com cólera, ela elimina essas bactérias pelas fezes. Então, se não tiver saneamento básico, o que acontece? Essas bactérias vão chegar, por exemplo, num reservatório hídrico, que é dali que outras pessoas vão pegar água para ingerir, lavar alimento, essas coisas todas. Então, por isso, saneamento básico é muito importante, dentre outras coisas, tá? Então, tratamento, reidratação da pessoa, já que ela perde muita água pelas fezes, né? Então, seria a primeira coisa a se fazer é tentar reidratar a pessoa, né? E o uso de antibióticos para matar a bactéria. Beleza? Show? Então, cólera, muito famosa. 11ª doença, galera, é a meningite, né? Meningocócia. Beleza? Cara, famosa essa doença. Meningite, cuidado, que ela pode ser também, a gente está falando de bactéria, mas não necessariamente a meningite, ela tem que ser causada por bactérias, tá? Vamos falar já já disso daqui. Mas vamos lá, galera. O agente etiológico é o meningococo, né? A bactéria que causa a meningite. E vamos entender por que tem esse nome, galera, meningite. Turma, o nosso sistema nervoso central, encéfalo e medula raquidiana, né? Medula raquidiana é aquela medula que passa por dentro das vértebras, entre as vértebras ali da coluna vertebral, tá? Esse é o nosso sistema nervoso central. Encéfalo, grande parte do encéfalo é o cérebro, né? E depois medula raquidiana, que passa lá entre as vértebras. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso sistema nervoso central, ele é protegido, ele é envolvido por 3 membraninhas. Essas membraninhas são chamadas de meningite. Então, ó, tá vendo uma imagem aqui, ó? Tem um pedacinho do cérebro da pessoa aqui, mostrando aqui, tá? E aqui está ampliando. E tem 3 membraninhas que vocês estão vendo aqui, ó. Dura mater, aracnoide, pia mater. Essas membraninhas a gente chama de meninges. E elas envolvem todo o nosso sistema nervoso central. Não só o cérebro, mas também a medula espinhal ou medula raquidiana. Tá? Beleza? E por que tem esse nome meningite? Meningite, turma, é a inflamação das meninges, tá? Esse radical, essa palavra sempre que termina com it, né? Um sufixo, né? Esse sufixo it sempre designa inflamação, tá? Então, meningite, inflamação das meninges. Faringite, inflamação da faringe, né? Então, it é um sufixo de inflamação.
Beleza? Então, a bactéria que causa meningite, ela causa a inflamação das meninges e isso é muito perigoso, que a pessoa pode morrer por causa disso. Tá, galera? Uma vez que está ali muito próximo ao sistema nervoso central e acaba, de alguma forma, alterando ou prejudicando o sistema nervoso central da pessoa. Tá? Só para vocês terem uma ideia, galera, entre essas meninges aqui, circula um líquido popularmente chamado de líquor, cientificamente chamado de líquido encefalorraquidiano. É um líquido que fica circulando entre as meninges. Tá? Quando uma pessoa está com suspeita de meningite, vocês já devem ter visto isso em séries médicas, como Grey's Anatomy, House, já devem ter visto isso nessas séries médicas. Quando a pessoa está com suspeita de meningite, elas fazem uma coisa chamada de punção lombar. O que é punção lombar? A pessoa ela vai ficar deitada numa cama em posição fetal, então ela vai ficar curvada, né? Um médico vai vir com uma agulha desse tamanho e vai lá na lombar da pessoa, espetar a lombar da pessoa, ela vai atingir o líquor, né? Esse líquido encefalorraquidiano que está circulando entre as meninges e vai fazer a punção desse líquido. Quando ele faz essa punção, ele olha a cor do líquido. A coloração desse líquido, o normal, é ser translúcido, tá? Que nem a água mesmo. Quando a pessoa está com meningite, por exemplo, esse líquidozinho já sai de uma coloração diferente, já sai com uma coloração mais embaçada, mais purulenta ali, mais purulenta, tá? Então, é uma das formas aí de fazer um diagnóstico ou já diagnosticar mesmo que a pessoa está com meningite. Beleza? Então, bem complicado, tá, turma? É claro que na hora que o médico for fazer essa punção, ele tem que ter todo o cuidado. É todo um tratamento, todo um treinamento que o médico recebe para fazer essa punção. Até porque se ele está ali, cara, né, fazendo uma punção na sua coluna, né, atingindo as meninges que revestem a medula óssea, se ele erra ali, ele pode atingir um nervo e a pessoa ficar sem andar, por exemplo. Tá? Então, tudo é muito treinado, muito treinamento para os médicos fazerem esse procedimento. Beleza? Transmissão, olha que doideira. Se dá por meio de perdigotos da pessoa infectada. Então, se a pessoa está infectada, ela elimina perdigotos com essa bactéria. Surreal. Beleza? Tratamento, antibióticos. Mas é uma doença que mata muito, tá? Tem um índice de letalidade relativamente alto, a meningite. Complicado. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? Que nem sempre, se uma pessoa é diagnosticada com meningite, o antibiótico vai surtir efeito. A pessoa corre um sério risco de morrer por causa disso. Beleza? Febre tifoide. Mano, isso é famoso pra cacete. Né? Desculpe o linguajar. Mas isso é muito famoso. Cai tanto em prova? Não, não cai tanto em prova, mas é muito famoso isso assim. As histórias sobre febre tifoide são muito famosas, tá? Então vamos lá com calma discutir. Já estamos acabando a aula de doenças aí. O agente etiológico é uma bactéria chamada de Salmonella typhi, tá? É a bactéria que causa a febre tifoide. Galera, sintomas. O principal sintoma da febre tifoide é diarreia. Então, a pessoa acaba tendo muita diarreia e, é claro, ela vai eliminar essas bactérias pela diarreia, tá? E como é que se pega a febre tifoide? E a pessoa sente muita dor, né, no estômago, né, dor de barriga, né, cólicos. Pode causar ferimentos intestinais, inclusive, úlceras intestinais. Como é que uma pessoa pega a febre tifoide? Ingerindo alimentos e água contaminadas com essa bactéria. Tá? Então, a febre tifoide, galera, se pega assim. É comum você ver, às vezes, uma galera que come muito em rua, que de vez em quando passa mal, que o médico fala assim, tá com uma infecção alimentar. Muitas vezes é isso daqui, tá? Causada pela Salmonella typhi. Então, a febre tifoide, galera, muito famosa por causa disso daí, tá? Para vocês terem uma ideia, tem algumas histórias muito legais sobre essa bactéria aí. Isso desde a época da Grécia Antiga lá, né? Existe uma história muito famosa de que a cidade de Atenas, quando estava sendo invadida lá pelos espartanos,
os atenienses tiveram que se fechar na cidade, né, nos muros das cidades, para resistirem ao ataque contra os espartanos. Galera, as condições de saúde nesse momento em que os atenienses estão fechados lá, né, resistindo ao ataque dos espartanos, as condições sanitárias começam a ficar muito, muito complicadas, porque está todo mundo junto ali, várias pessoas. Então, condições de higiene, alimentação, começa a ficar muito precária. E, cara, nesse momento, essa bactéria já atingia, né, a população. E nesse momento está todo mundo junto, trancado, né, protegido dentro da cidade. Essa bactéria começa a fazer a festa, né? Nessa época aí. E aí isso foi conhecido como a peste de Atenas, né? Pra vocês terem uma ideia, 1/3 da população morreu por causa dessa bactéria aí. Nesse episódio ficou conhecido como a peste de Atenas. Olha que doideira, tá? E morriam de diarreia mesmo, tá? E aí qual era o detalhe? A galera morrendo, tendo diarreia pra cacete, essa bactéria sendo eliminada pelas fezes, contaminando a água da cidade, contaminando os alimentos, isso foi se espalhando, isso em meio ao ataque dos espartanos. Então, para vocês terem uma ideia, quão brabo isso daí foi, tá? Então, existe, se vocês quiserem procurar na internet aí no Google, né, a peste de Atenas foi causada por essa bactéria aí. Tranquilo? Possivelmente, tá? Assim, a galera, hoje em dia, a gente entende que foi essa bactéria que causou aí a peste de Atenas. E aí, galera, outra história muito legal que eu posso contar para vocês sobre a febre tifoide, isso já no século XIX, por aí, tá? Isso, ou seja, né, saiu da Grécia, vemos para pouco tempo atrás. Era muito comum, galera, em cidades inglesas, isso antes de invenção de carro, essas coisas todas, era muito comum a população, né, as pessoas se movimentarem por cavalos, né? Então, só para você ter uma ideia, cara, eu até peguei um dado aqui para vocês, isso no século XX, tá? Até busquei um dado aqui numa internet, nem foi na internet, foi num livrinho que eu vou mostrar para vocês no final da aula de hoje. Século XX, cara, que eu tô falando, nem século XIX não, século XX, tá? Essa bactéria começou a causar uma epidemia surreal na Inglaterra, em Londres, tá? Em Londres. E aí, galera, o que eu quero que vocês imaginem? A gente está no século XX, a galera já sabia de que lavar os alimentos, tratar a água que você está tomando, isso é essencial para uma saúde, para você ter uma saúde boa. E já nessa época a galera fazia isso, lavava os alimentos, lá em Londres. Lavava os alimentos, consumia os alimentos limpinhos, né? Tomava água tratada, tudo certinho. E começou a rolar um surto, uma epidemia de febre tifoide em Londres no século XX que ninguém sabia de onde vinha. Olha que história maneira, cara. Pra vocês terem uma ideia, nessa época, até peguei o dado aqui, ó, a população de cavalos em Londres, que a galera se locomovia, né, usando cavalos, né, era cerca de 3,5 milhões de cavalos. E aí, o que rolava, galera? Olha que história interessante. Era muito comum, então, nessa cidade, a presença de cavalos e a presença de fezes de cavalos. Os cavalos defecavam. E aí, o que acontecia? As mosquinhas pousavam nas fezes do cavalo. Essa bactéria também estava ali, para vocês terem uma ideia. As mosquinhas iam lá nas fezes dos cavalos, entravam em contato com a bactéria e pousava no alimento das pessoas. E aí, galera, começou a rolar um surto muito sinistro de febre tifoide na Inglaterra. Eu não tenho o número de pessoas que morreram com essa doença, tá? Mas doideira, tá? Então nós tivemos uma epidemia muito séria de febre tifoide na Inglaterra devido à população de cavalos. Era tanto cocô de cavalo, as moscas pousavam no cocô de cavalo e transmitiam essa bactéria para as pessoas, pousando no alimento das pessoas, fazendo as pessoas entrarem em contato com essa bactéria. Muito doido, tá? Então, uma história famosa da febre tifoide.
Beleza? Então, a febre tifoide é bem conhecida aí pelas histórias de epidemias que já teve em outros lugares aí do mundo. Tranquilo? E, galera, vamos fechar nossa aula de hoje falando da febre maculosa, tá? Essa aí já caiu recentemente aí nas provas de vestibular. Se eu não me engano, a última prova que eu vi isso ser cobrado foi a prova da FMP, tá? Cobrou essa doencinha aqui, chamada de doencinha nada, a gente vê que a parada é braba, chamada de febre maculosa. O agente etiológico, a bactéria que causa a febre maculosa é a Rickettsia rickettsii. É o nome da bactéria, né? Bonitinho o nome da bactéria, né? O cão chupando manga, né? Essa bactéria causa a febre maculosa. Professor, por que tem esse bichinho aqui em cima? Calma que vocês vão ver. Os sintomas, galera, vão desde dores de cabeça, febre alta, mancha pelo corpo. O pior, galera, é que esses sintomas aqui são comuns também de outras doenças. Febre alta, dor de cabeça, algumas manchinhas no corpo. Cara, às vezes o cara chega com febre maculosa no médico, o cara vai falar que, sei lá, uma virose. Meu irmão, vai para casa um pouquinho, toma, descansa, se hidrata bem. Se o médico não fizer direito o diagnóstico, a pessoa pode morrer por causa disso. Porque a doença apresenta alta taxa de letalidade. Detalhe que a gente sempre tem que ficar atento, né, se esses sintomas surgirem ou na gente ou em outra pessoa que você conhece. Olha como é que essa bactéria é transmitida, né? Uma pessoa pega essa doença. Olha só. Aí vai entrar esse bichinho aqui, ó. A doença é transmitida pela picada de um carrapato, que é esse carrapatinho aqui, conhecido como carrapato estrela, porque ele tem um desenhozinho aqui em cima dele que faz lembrar uma estrela, tá? Então, carrapato estrela. Esse carrapato, ele pica uma pessoa, tá? E transmite a bactéria para a pessoa. Tranquilo? E aí, qual é o detalhe, turma? Esse carrapato, ele geralmente se encontra aqui, ó, até botei para vocês, em cavalos, capivara, né? Esses animaizinhos. E aí, o que acontece? Quando o homem entra em contato com esses animais, ele pode entrar em contato com esse carrapato, e esse carrapato picar a pessoa. Então, galera, o que a gente tem que ficar ligado? Se esses sintomas aparecerem em alguém que você conhece, ou conheça, ou caso você mesmo, né, apresente esses sintomas aí, você tem que ficar ligado. Pô, se há pouco tempo você foi para uma área rural e teve contato com cavalos, né, com um desses animais, pô, tem que avisar isso para o médico. Então, fala assim, pô, eu estava presente numa área rural há pouco tempo, comecei a ficar doente depois. Pô, se o cara fala isso para o médico, aí, se o cara tem uma boa formação, né, o cara já vai desconfiar disso daqui, pelos sintomas. Agora, se o cara chegar no médico e, né, não falar nada, esses sintomas aqui, cara, como eu falei para vocês, várias outras doenças a pessoa também vai ter esse sintoma. Então, vai ficar bem difícil de ser diagnosticado. Beleza, galera? Tratamento antibióticos. Show? Então, galerinha, essas aqui são as referências, né, da onde eu tirei as imagens, né, da onde eu tirei algumas informações da aula de hoje. Vou parar de compartilhar aqui para me despedir de vocês, tá? Mas essas são as principais doenças causadas por bactérias. Galera, esse vídeo ficou longo, né? Quem ficou até o finalzinho aí, show de bola. Olha só, galera. Esse livrinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, A História da Humanidade contada pelos vírus e por outros micro-organismos. É o nome do livro. Galera, se você gosta desse assunto de doenças causadas por bactérias, causadas por vírus, cara, leiam esse livro, cara. Esse livro é muito bom, foi um dos melhores livros que eu já li na vida, tá? Ele conta várias doenças, não só causadas por bactérias, mas por vírus também, que atingem a nossa espécie. Isso, cara, desde o nosso surgimento no planeta. Então, cara, muito legal, tá? O nome do autor é o Stefan Cunha, tá? É o nome do autor desse livro aqui. Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, cara. Ele mistura doenças, evolução, genética, cara, sensacional. Me amarrei muito nesse livro. Esse livro é fino, tá vendo? Fininho o livro dele. Esse livro deve ter umas 200 páginas, 200 e poucas páginas. Mas foi um livro que eu gostava tanto de ler, cara, que eu demorei mais de um mês para esse livro, porque tudo de legal que eu conhecia, eu anotava ali. Nossa, pô, então, muito maneiro, turma, recomendo.
tá? Uma leitura aí para vocês muito maneiro. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Nossa, meu cabelo tá grande pra cacete, né? Essa quarentena tá sinistra. Mas valeu, galera. Um beijo. Até a próxima. E fui. Valeu.